Olá pessoal, Emildo Coutinho aqui, este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Como vocês sabem, uma das minhas pesquisas é a CCB, ou Congregação Cristã no Brasil, a igreja que eu frequento, e eu pesquiso desde 1994, a história mundialmente falando dela, né, o seu surgimento nas nações, e escrevi 3 livros sobre este assunto. E então ele está sempre presente aqui, porque é um canal de um escritor, eu falo de assuntos relacionados aos meus livros, e se você escreveu 3 livros sobre determinada coisa, é óbvio que vai ter vários assuntos sobre isso, e aqui temos as playlists para organizar todo esse conteúdo diversificado. Eu digo isso mais geral assim, porque muita gente me segue por uma ou outra intenção, né? Interesses diversos aqui, é um canal diversificado porque os assuntos são amplos. Então, me mandaram um vídeo que eu fiquei assim perplexo e eu tenho combatido as mentiras relacionadas à história da CCB ou Congregação Cristã no mundo e assim, é muita coisa nessa internet que é uma terra de ninguém, sem regulamentação, e mesmo quando houver regulamentação, vai ser em relação, né, à política, à economia, enfim. Esse assunto, especificamente, eu não acredito que tem como, e a não ser aqui, dando a cara a tapa e desmascarando. Então, assim, me mandaram um vídeo de uma pessoa que eu já falei várias vezes dele aqui, ele copiou textos. Vou falar assim porque fala plágio, tem gente que confunde, acha que plágio é porque fala do mesmo assunto. Mas vou falar literal, claramente. Ele copiou partes, páginas inteiras, parágrafos inteiros do meu livro, e outros tipos de plágio, que é ligado assim à epistemologia, ao seu pensar, às ideias que você vai fazendo inferências e vai falando, escrevendo aqui e ali. Eu noto que há plágio desse jeito, inclusive o estilo da nova edição do livro, usando títulos de capítulos assim, cronológicos, no tempo presente. Mas, claro que é uma coisa grotesca. Se a pessoa tiver um pouco ali de interesse de averiguar isso, vai ver que não é bem feita, é uma cópia assim muito mal feita. Mas enfim, eu vou mostrar o vídeo aqui e nós vamos avaliar juntos, eu vou explicar para vocês. Para quem não conhece, esta é a Presbiteriana Unida de São Paulo. Essa igreja tinha uma congregação no bairro do Brás, lá na Rua da Alfândega, onde ficava na casa do irmão Felipe Pava. Então foi essa igreja que originou a Assembleia Cristã e depois Congregação Cristã, né? Nos primeiros anos ela teve vários nomes, até que por fim se tornou congregação. Então aqui está o berço da congregação. A Presbiteriana Unida de São Paulo é o berço da Congregação Cristã no Brasil. Interessante que lá em cima você vai ver a escrita: conhecereis a verdade vos libertará. E escrito Jesus Cristo, muito similar ao que era escrito lá em nome do Senhor Jesus no lado da porta, né? Que foi escrito pelo irmão Giuseppe Beretta lá em Chicago. Meu Deus, meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Falar mais geral aqui, ela não é o berço da Congregação Cristã, CCB, essa presbiteriana. Nunca foi e nunca será o berço. Não faz sentido algum. Agora, de fato, até ali no início a coisa foi real. Tinha ali uma congregação, né? Acho engraçado usar esses termos, mas enfim, tinha uma filial, não sei, a gente fala na CCB comum, as comuns congregações, temos a nossa central, mas é um linguajar totalmente diferente. Assim, tinha ali na casa de Felipe Pavan, de fato, e Franciscão foi lá e falou, né, dos dons do Espírito Santo, que os presbiterianos não creem, dão que procolar. Gente, eu narro tudo isso no meu livro, esmiuçado em detalhe. Mas dizer que é o berço, nada a ver, nada a ver. E olha só a confusão que faz nos comentários. Aí eu vou ler aqui, só que ele nem respondeu, porque eu não sei.
É incrível, né? Então nós temos aqui, ó, alguém perguntou lá, ele escreveu, né? Primeira Igreja de São Paulo e a segunda do Brasil, Assembleia Cristã, Rua da Alfândega. Funcionou como igreja até 1915. Depois passou para Rua Tenente Pena, no Bom Retiro. A igreja só se tornou CCB oficialmente em 1928. Antes disso era chamada por vários nomes, porém nos inários até 1932 era timbrado Assembleia Cristã. Aí alguém perguntou, o irmão sabe se a doutrina é parecida com a nossa? A confusão já está feita. Que triste, porque o prédio não é mais da CCB. Meu Deus do céu. Então, assim, é uma ignorância tamanha do lado de lá, do público. Eu tenho vídeos aqui sobre isso, né? Eu falei ali sobre pessoas que eu vi falando do filme Os 10 Mandamentos e passando como se fosse de fato a história ali de Moisés contida, ou deveria ser contida no Gênesis. Tem um vídeo aqui recente sobre isso. Então, assim, sabe, um país de iletrados funcionais, olha o estrago que causa. Só que essa pessoa também é um iletrado funcional e gerando discípulos. Então, olha a gravidade da coisa. De fato, teve vários nomes, mas era sempre assim ligado à congregação, a essa palavra congregação, e depois ficou mais sólido a partir ali do cisma de Chicago, que separou, né? Franciscão se retirou da Assembleia Cristã de Chicago por causa de questões doutrinárias que ele nega. Só que o nome das igrejas ainda continuaram sendo Assembleia Cristã de algumas. Então, os nomes aqui não importavam muito nos Estados Unidos, era basicamente Igreja Cristã e Assembleia Cristã. Depois surge a congregação por causa do cisma só em Chicago. Então, continuou depois essa obra com 3 nomes, Igreja, Assembleia e Congregação. Eles não se importavam com o nome. No Brasil sempre era, assim, não tinha um nome de fato, mas se referia a ela como Assembleia, porque em Chicago era Assembleia, em Chicago era como se fosse a central do mundo. Agora, a partir do cisma e de um caminho a uma reunificação, a uma organização mundial, começou a ser usado congregação cristã. Então ele rompe, ele tenta romper ali. Em 28 surgiu a CCB. Ele tenta romper aqui no Brasil. O que veio antes para ele é algo que ele está tentando na mente dele resgatar, trazendo de volta aqui no Brasil o nome Assembleia Cristã, dizendo que está ligado à Argentina, sendo que a Argentina não reconhece ele e também não gosta dele. Eu tenho fontes seguras sobre isso. Então, assim, ele faz uma confusão mundialmente. Ele já atrapalhou a minha pesquisa com a Igreja do Chile, ele atrapalha. Eu sei que eu recebo muita crítica que você só fala dele, como se eu só falar... Sabe? Nem vou dizer isso, né? Mas ele fica ali, ele atrapalha. Se eu descubro algo, ele tenta melar as coisas, ele conseguiu, não sei como, porque ele é um fuçador, na verdade conseguiu porque é fuçador. As pessoas dizem nomes e falam aqui e ali palavras que é bem isso, né? Ele é um fuçador, um fuxiqueiro, aí ele conseguiu livros que eu trouxe dos Estados Unidos e poucas pessoas tinham esses livros e ele deu um jeito de conseguir. Então, assim, e hoje eu vejo que tem aí gente por trás dele que infelizmente são pessoas até certo ponto, assim, sérias. Eu não concordo com o que a pessoa pensa, mas é sério o trabalho, assim, e daí dá alimento para ele, sabe? E vai alimentando a mente perturbada dele. Então, assim, não é o berço da CCB, essa igreja presbiteriana, de jeito nenhum. Simplesmente eles deixaram de congregar e começaram a fazer cultos de acordo com essa obra que estava renascendo, essa doutrina que estava renascendo. Mas não tem nada, o berço é a Bíblia o berço da congregação cristã no mundo inteiro. E assim, os 3 livros, e eu aconselho quem quer saber da CCB ler, é um trabalho muito sério, muito bem pesquisado, História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Aí a história da pesquisa, tudo que eu vivi, inclusive contato com
suposto historiador e mais outras coisas, eu narro em Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante. Aqui são os bastidores, eu falo das minhas impressões sobre as pessoas que eu entrevistei, os equívocos, eu cometi muitos equívocos, depois eu fui aprendendo ao longo aí das décadas. E sobre o nome que ele fala, ele já teve vários nomes, da missão à congregação, placas não importam, história da nomenclatura das congregações cristãs no mundo. Então, diante de um trabalho desse, sério, né, morei 5 anos nos Estados Unidos, conversei com os pioneiros lá, embora isso também não quer dizer nada, os pioneiros também têm as suas opiniões, às vezes nem entendem direito, também, entendeu? Eu li muito trabalho acadêmico, eu li muito. Então, assim, são fontes diversas. Então, assim, quem quer saber da história, leia esses livros. Porque, assim, outra coisa que eu já denunciei aqui, ele se dizia historiador, ou se diz, e ele terminou o ensino médio recentemente. E está fazendo aí uma faculdade de teologia, e sabe? E, assim, para ser escritor, melhor dizendo, historiador, tem uma regulamentação da profissão. Você tem que estar ali na regulamentação, nas normas. Então, assim, a pessoa que é contra e acha que faz o que quer, e daí a internet é uma terra de ninguém, então olha o pensar dessas pessoas. E legiões de seguidores. E assim, pessoas mandando documento, mandam fotos, né? Mas também ele se infiltra nas famílias, né? Teve gente assim que denunciou ele quanto a isso também, mandou fotos para ele, mandou coisas, depois descobriu quem ele é. Mas aqueles que procuram saber, conseguem descobrir, né? A verdade ali, né, que ele falou lá na igreja, né? Está lá escrito. Imagina, comparar a frase em nome do Senhor Jesus com a estética ali da CCB, da igreja presbiteriana. Nada a ver. Então, assim, é uma mente, sabe, que você vê assim que não tem lucidez aqui. E daí vai distorcendo, e cria museu, e cria isso, e livros, e biografia, e diz que vai escrever o diário de Franciscon, que é um missionário que veio para o Brasil, como se ele tivesse diário. Então ele pode muito bem criar um diário, colocando as ideias dele no diário, e dizer que é Franciscon que escreveu o diário. Então é isso, gente, não caia nessas falácias, assim, e me ajudem aqui curtindo o vídeo, apoiando o canal, porque não é fácil. Ontem eu postei um vídeo do meu trabalho ali no horário do almoço, então é assim, é corrido para mim, sabe? E eu estou escrevendo mais livros, eu quero ter energia para fazer isso, não vou deixar que a bola caia e que os ânimos aqui esmoreçam, mas eu preciso do apoio de vocês. Nos vemos na próxima e até mais.